se há manifestado. E quando Paulo fala da graça de Deus que se há manifestado, Paulo não está falando da graça em estado, ou do que chamamos do estado da graça. Paulo está falando da pessoa da graça, porque existe a pessoa da graça e o estado da graça. O estado da graça é o que nós conhecemos como a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso regozijo de estarmos na graça de Deus. O estado da graça, Paulo fala sobre ele quando diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo está falando do estado da graça. Sobre o estado da graça nós aprendemos acerca do amor incondicional de Deus, num amor em que Deus ama todos os homens como se amasse apenas um homem. Amor este que amou Adão, que foi o único homem que se apresentou diante de Deus sem pecado, mas que também amou ao nosso Cristo quando estava na cruz do Calvário, com todo o pecado da humanidade sobre os seus ombros. O profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todos os pecados estavam sobre o nosso Cristo naquele momento. Foi o único homem que se apresentou diante de Deus com todos os pecados da humanidade, de tal forma que parecia que Deus estava de costa para o nosso Cristo, que ele chegou ao ponto de dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Sabe por quê? Porque Deus não suporta, Deus repudia o pecado. E naquele momento a Bíblia nos diz que mesmo assim Deus amou o nosso Cristo, assim como amou Adão, que não tinha nenhum pecado. Sabe o que é isso, irmãos? Deus te ama da mesma forma que ama outra pessoa. Como assim, irmão? Deus ama o salvo da mesma forma que ama o não salvo. Deus ama o crente da mesma forma que ama o não crente. Então, irmão, não vá desprezar quem não é crente somente porque você é crente, porque Deus te ama do mesmo jeito que ama ele. Não vai desprezar quem é pecador só porque você é santo, porque Deus ama o pecador da mesma forma que te ama, como se amasse um só. O amor é o mesmo. Donald Brooks fala que a graça, o estado da graça, é quando a adoração é elevada de nós para Deus, e quando Deus se inclina em amor para nós. Este é o estado da graça. Nós poderíamos ministrar sobre isso hoje, mas Deus nos deu uma palavra sobre a pessoa da graça que Paulo está falando. É por isso que ele disse: a graça se há manifestado. Ele não disse a graça se há manifestada, ele disse a graça se há manifestado. A graça, a pessoa. Quem é esta pessoa? Esta pessoa que é a graça de Cristo é masculina e ela se chama Jesus. Quando Paulo fala que ele se há manifestado, ele estava dizendo que a graça já existia, mas ainda não tinha sido manifestada. A graça já existia no seio do Pai, era um trunfo de Deus. Ninguém a conhecia, ninguém conhecia o Cristo, pois ele era um trunfo de Deus. Mas a minha Bíblia diz que de vez em quando a graça se dava a revelar. Ele apareceu para Abraão lá nos carvalhais, ele apareceu lá na fornalha ardente para Sadraque, Mesaque e Abednego, ele apareceu para Daniel lá na covas dos leões, ele apareceu para muitos no Antigo Testamento, mas ainda assim não tinha se manifestado, ainda assim a graça não tinha se manifestado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas a minha Bíblia diz, irmãos, que no livro de Mateus, no capítulo 2, agora chegou o momento da graça se manifestar. Agora chegou o momento de Deus manifestar sua graça. E a Bíblia diz que o menino Jesus nasce e os anjos vêm adorá-lo, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens de boa vontade. A graça agora já se manifestou. E quando falo de manifestação da graça, da pessoa da graça que é Cristo, estou falando de que Cristo se manifestou para fazer várias obras, e que Cristo se manifestou
manifestou com vários propósitos tão inúmeros, mas Deus nos deu 3 para falar aqui, e quem quer aprender estes propósitos, diga glória a Deus. Eu peço que os irmãos tenham paciência com a minha voz, porque está muito debilitada, mas eu vou entregar o recado de Deus aqui, amém, irmãos? A graça se manifestou primeiro para restituir tudo aquilo que o homem perdeu ao longo da história. Gênesis capítulo 1, Deus cria um homem, e o homem está em plena comunhão com Deus, vivendo em plena intimidade com Deus, Adão. Mas sabe o que acontece? Deus disse: comereis de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. E a Bíblia diz que a serpente começa a ludibriar a mulher, dizendo: vem aqui, mulher, que eu vou te mostrar uma fruta para você comer. Eu imagino essa conversa, e a mulher dizendo: qual é? Ele disse: come da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher disse: não podemos comer da árvore. O Satanás vai dizer: é verdade, porque Deus disse: não comereis de nenhuma árvore no jardim. A primeira estratégia de Satanás é distorcer a palavra de Deus. Deus não disse que não era para comer de nenhuma árvore. Deus disse que não era para comer da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Ele já distorce dizendo: de nenhuma árvore comereis, porque Satanás é astuto. A primeira coisa que ele quer fazer para derrubar o crente é ludibriar ele, distorcendo a palavra de Deus, fazendo com que ele pense que tudo que ele aprendeu é errado, que tudo que ele está aprendendo é errado, que tudo que o pastor ensinou é errado, que não é bem assim, que não é bem desse jeito, que não é desse jeito que a coisa anda. Esta é a primeira estratégia de Satanás, distorcer a palavra. Porque hoje em dia nós vemos em muitas igrejas que o que era pecado antes já não é pecado mais, que o que era errado antes já não é errado mais. Antigamente, quem bebia era pecado beber, hoje em dia não é mais pecado. Na casa dos pastores nós vemos pastores bebendo, se regozijando no vinho, na cerveja ou no tipo de bebida que ele quiser. Sabe o que é isso? Satanás distorcendo a palavra. Há tempos atrás, divórcio era pecado, mas hoje o pessoal está divorciando de todo jeito, toda hora. Tem pastor que já tem mais de 5 esposas e agora não é pecado. Por quê? Porque Satanás tem distorcido a palavra, dizendo: muita coisa mudou, a igreja está evoluindo, a igreja está ficando mais madura, está vendo as coisas de outra forma. A minha Bíblia diz, meu irmão, que a igreja pode evoluir, mas a palavra continua a mesma. A palavra não muda. O que era pecado continua sendo pecado, o que era errado continua sendo errado, e o nosso Deus continua sendo Deus, e a sua palavra continua sendo a palavra reta, que não se desvia, mas